Vamos para a nossa lição de número 10 com o título Paulo e seu amor pela igreja. Vamos falar também da igreja local, né? Que é uma oportunidade onde nós temos de demonstrar o nosso amor e colocar em prática o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo então diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte A. Verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então, é o amor em prática, não? Ou sendo colocado em prática. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, e o objetivo geral dessa lição é compreender o amor pela igreja. Vamos aprender então com este plantador de igrejas, né? Claro que ele sendo, né, o gerador de tantas igrejas, ele nos mostra um amor como um pai pelo filho. A introdução então diz, pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus Cristo e o amor recíproco entre os irmãos. Então isso é um exemplo para a igreja local. A igreja de Tessalônica é um exemplo para todas as igrejas locais hoje. A primeira parte da lição: o amor de Paulo pela igreja. No item 1, o amor como de um pai para um filho. No item 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. E no item 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então, o item 1, o amor como de um pai para o filho. Então, a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Então, ele tem todo esse cuidado como de um pai para com o filho, né? E nós vemos isso também aqui descrito na carta dele em Coríntios, onde diz assim, ó: porque ainda que vocês tivessem milhares de tutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então mostra que Paulo, ele é como um pai espiritual para as igrejas que ele gerou, não somente ali para a igreja de Tessalônica, mas todas as igrejas que ele criou, né, que ele fundou ali, evangelizando todo o mundo daquela época. Então são o mundo gentil daquela época, o gentílico daquela época. Paulo então evangelizou todos aqueles países, aquelas cidades, nas suas três grandes viagens missionárias. No item 2 aqui, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Então, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então, a igreja de Tessalônica, ela não só aceitou o evangelho, recebeu o ensinamento de Paulo, mas ela colocava em prática aquele ensinamento, e isso trazia muita alegria, né, ao apóstolo. Então, essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Então eles deixaram os ídolos, abraçaram o evangelho e colocavam em prática a fé e colocavam em prática o amor. Nós vamos ver daqui a pouquinho no decorrer da lição, né, que eles tinham obra da fé, quer dizer, colocando a fé em prática, e o trabalho do amor, colocando o amor em prática. No item 3 aqui, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então, num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, hoje em dia, né, é o período que mais a igreja local está sofrendo ataques, embates e críticas. Então, nesse tempo agora, é o tempo que de nós defendermos a igreja local, defender onde você congrega. Ah, pastor, mas tem muitos problemas. É claro, as igrejas que o apóstolo Paulo fundou e ensinava, todas elas tinham problema. Por quê? Porque são feitas de seres humanos. Então, é hora de demonstrar amor pela igreja local. Então, é hora de nós abraçarmos essa causa, né? E sermos também ali motivos de bênção para a igreja onde nós congregamos, ajudar da forma que pudermos ajudar. Parte 2, o amor e fé na igreja. No item 1, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No item 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. No item 3, a dimensão prática do amor na igreja. Então vamos para o item 1 da parte 2 aqui, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então Paulo, em todas as suas cartas, ele fala, né? Ele fala sempre da fé, do amor e da esperança. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor
é a crucificação de Jesus Cristo no Calvário, seu doloroso sacrifício. Então Paulo deixa isso bem claro, né? Olha o que ele escreve lá aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa é a expressão suprema do amor, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, por sua vez, temos que imitá-lo. João 3,16, que é o textuário da Bíblia Sagrada, é bem claro em dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós estamos vendo aqui o que? Uma contrapartida. Deus amou, Deus fez o sacrifício, Jesus Cristo morreu, mas a nossa parte é crer, a nossa parte é obedecer, submeter-nos ao Santo Evangelho. No item 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos ensina, nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. E assim, a fé e o amor têm uma correlação. Então, a fé e o amor têm uma correlação. Nós vamos ver isso aqui, ó, em Efésios capítulo 1 e 15. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos. Quer dizer, então, Paulo, escrevendo aqui a igreja aos Efésios, ele está dizendo que o amor que eles têm uns para com os outros. E agora em 2 Tessalonicenses, ele também diz assim, ó: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então aqui em 2 Tessalonicenses 1 e 3, Paulo também falando do amor que eles têm uns para com os outros. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco uns para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Então olha a importância da igreja local. Paulo diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o quê? O amor. Por quê? Por isso, todos os dias nós temos que estar colocando em prática. No item 3, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, né? Então o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Então o amor não é algo abstrato, o amor é algo que é demonstrado. Pode ser falado, eu te amo, é muito bonito, mas demonstração é tudo. Então pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades. Ah, pastor, nós estamos na pandemia, não podemos fazer visitas. Sim, mas tem o WhatsApp, tem telefone, tem tantos meios, né, para comunicar, para orar, para dizer como está, para mostrar o que para mostrar e demonstrar amor, né? Então que Deus nos ajude a isto. Vamos para a parte 3 da lição: as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Quais eram? Fé, amor e esperança. Vamos para o item 1. As 3 virtudes teologais. Então essas 3 virtudes, veja só, o que o apóstolo diz em sua oração. Diz assim, ó: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então os tessalônicos, eles tinham a fé deles tinha o que? Obra. Então a fé deles não era teórica, mas era prática. Do trabalho do amor. Então o amor deles tinha o que? Tinha um trabalho, tinha uma prática. E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então veja bem, agora aí nós vamos olhar lá em Coríntios, como quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 13:3, ele cita esses 3 itens, né? Lá em 1 Coríntios 13 e 13, ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Por que o maior desses é o amor? Porque nós precisamos ter fé, esperança e amor. Mas quando nós formos arrebatados e formos morar, conforme Apocalipse 21, no novo céu e nova terra, o que vai ser necessário? Apenas o amor que vai ter continuação. Por quê? Porque a fé não será mais necessária e nem a esperança. A fé e a esperança é necessária apenas nessa vida para alcançar a salvação em Cristo. No item 2, a virtude da fé. A primeira virtude é a da fé. Na carta, então, aqui aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático. Então Paulo está dizendo aqui, né, elogiando a fé deles, é um efeito prático. Por quê? Porque fala assim, a obra da fé. Então a fé deles estão colocando ela em prática. Então eles estão trabalhando, colocando em prática essa fé. Essa obra estava presente na igreja lá de Tessalônica. Assim somos encorajados também a produzir frutos na igreja local, viu? Então devemos produzir frutos. É igual o Tiago escreveu, né?
Ah, você tem fé? Então me mostra a tua fé sem obras, porque pela minha obra eu te mostro que eu tenho fé. Item 3 aqui, a virtude do amor. Em Tessalônicos 1 e 3, o apóstolo fala o que? De trabalho do amor. Então não é um amor de teoria, é um amor de prática. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo em Tessalônica que tudo quanto eles faziam motivados pelo amor. Então que Deus nos ajude então a fazermos as coisas motivadas pelo amor, não pelo egoísmo, não para querer ser melhor do que o outro, para fazer melhor, mas pelo amor, né? Então quando nós amamos, então até quando nós chamamos a atenção de alguém, se nós o fazemos com amor, é diferente. Até quando você vai expulsar um demônio, então você vai expulsar o demônio, porque o demônio não presta, não vale nada, sai em nome de Jesus. Você vai expulsar o demônio por amor àquela alma, por amor àquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa pertence a Deus e não pode ficar na mão do diabo, amém? No item 4 aqui, da parte 3, a virtude da esperança. O apóstolo usou também a expressão paciência da esperança. Então a palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes aflições e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração, nos encorajando a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Aleluia. Conclusão, esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Ah, pastor, eu não posso mudar de igreja. Você até pode mudar de igreja, mas não deve ficar criticando a igreja que você congregava, né? Então, quer mudar de igreja? Não sei, acontece uma coisa ou outra, né? Pode até acontecer de mudar de igreja. Mas nós não podemos nunca, jamais, isso não passa pela cabeça de ninguém, é mudar de Jesus, né? Mudar vamos dizer assim, do ensinamento doutrinário que só o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então, olha a importância da igreja local e não podemos deixar de congregar, viu? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. O que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta? Atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja, de um pai como de um pai para o filho. Pergunta 2. Qual o elogio Paulo fazia aos Tessalonicenses? Ele fazia o elogio era a respeito do modo como eles receberam a palavra, né, e colocaram em prática. Então o amor e a fé para eles não era apenas teoria, era prática. Na pergunta 3, o que o apóstolo mostra com a expressão suprema do amor? Essa expressão suprema do amor é a crucificação de Jesus Cristo no Calvário, seu doloroso sacrifício, essa expressão suprema do amor. O que há entre a fé e o amor no ensino de Paulo? Fé e amor estão correlacionados, há uma correlação entre fé e amor e são coisas que devem ser trabalhada e colocada em prática. Quais as 3 virtudes que formam a tríade especial do ensino de Paulo em todas suas cartas? É fé, amor e esperança, que não pode faltar a nenhum de nós. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.